Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a Rádio Cultura Conhecimento. Estamos hoje com mais uma edição do MGN, o programa da Escola de Línguas da Uninter, em parceria com a Rádio Ninter, que trata sobre os mais diversos assuntos sobre cultura, entretenimento e artes, e, claro, dando uma ajudinha para quem precisa aí desenvolver a língua inglesa. Hoje eu estou aqui com a professora da ESLE, portanto, a professora Fabielle Cruz. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você, Arthur? Tudo certo também, obrigado. Uhum. Então, né, hoje a gente já tinha soltado algumas pistas, né, tanto nas redes da Rádio Uninter, quanto nas redes da Escola de Línguas da Uninter. Então, acho que a gente já pode ir preparando o terreno para apontar, né, sobre o que exatamente a gente vai falar, né, professora? Com certeza, com certeza. Esse é um MGM especial, a gente vai falar sobre filme, mas é um filme que envolve bastante música, né? Então a gente Uhum. liberou lá nas nossas redes sociais, tanto da Rádio Ninter quanto da ESLE, né? A gente liberou 3 pistas. Então a nossa primeira hint foi This movie won the Oscar for Best Animated Feature, né? E é verdade. Esse filme ganhou o Oscar nesse ano, em 2022, de melhor animação, né? Então, super produção da Disney nesse ano. E a Disney, ela tem essa coisa de ganhar quase todos os anos, né, Arthur? Sempre que eles fazem uma animação, acaba ganhando. Uhum. É muito difícil a competição. Algumas vezes que a gente vê, né, que tem alguma competição de fato, né, são filmes japoneses, né, os animes, principalmente do estúdio Ghibli. Sim, Mas a Disney, né, ela é predominante desde sempre, né, que se há essa com categoria certeza. específica para filmes animados. Eles ganham quase todo ano. É impressionante, né? Eles lançam um filme, ele acaba ganhando. E se não ganha o Oscar por melhor animação naquele ano, provavelmente ele acaba ganhando todos os outros, as outras premiações que existem para essa categoria, né? Como melhor trilha sonora, melhor animação de fato, né? Efeitos especiais e por aí vai. Então, é Fora realmente os prêmios periféricos ali, né, como o Globo de Ouro, enfim, né, outros com prêmios de certeza, sindicato também. com Então é certeza, sempre essa predominância da Disney com as da animações que eles Disney. lançam. É Tanto uma Disney quanto excelência. Pixar, né? A gente Com tem que. certeza, é verdade. E é uma excelência, né, do estúdio. Então, Sim. aí a nossa segunda hint foi It's a story about family, miracles and moving forward. Eu gosto bastante da ideia desse filme justamente por isso. Ele fala um pouco sobre família, quer dizer, a base dele é a questão de família, né? E ele traz a questão dos milagres, né? Tem os poderes mágicos. E o nome do filme ele dá uma dica que tem a ver com esses milagres, né? E essa ideia de move forward, ou seja, seguir em frente, né? Enfrentar as coisas, que também faz total sentido com a ideia deste filme, né? Sim, com certeza. E a nossa terceira e última dica é uma dica que quem assistiu esse filme com certeza sabe, né? We don't talk about Bruno. Nós não falamos sobre o Bruno. Então, quem não Mas eu acho que assistiu, até. Eu acho até que nem, quem não assistiu ao filme talvez tivesse alguma ideia, porque a minha filha ela tá brincando aqui atrás, ela foi outra espectadora do filme, inclusive. É, quem não assistiu ao filme talvez também pudesse reconhecer por essa dica, porque essa referência que a gente faz a uma música dentro do filme, ela fez muito sucesso, né? Nas plataformas de fez. streaming de música, enfim, na Billboard, né? Ela teve uma qualificação bem alta, acredito até que tenha chegado ao topo da Billboard por algumas semanas. Sim. Enfim, a Disney emplacando também mais um sucesso musical, como, né, por exemplo, o Frozen, né, na década passada, que dura até hoje aí o sucesso da música. Pois é, então, e a Disney, na verdade, eu acho que eles têm, como eu disse anteriormente, eles têm essa excelência. Tudo que pertence ao filme parece que faz muito sucesso, né? Então, o filme em si fez sucesso e a música We Don't Talk About Bruno, ela fez mais sucesso ainda. Eu, por exemplo, escutei a música antes de assistir o filme. E aí os meus amigos estavam no carro e eles colocando a música, eles falaram: "Você já assistiu o filme?" Eu falei: "Não". Mas a música eu conheço, porque eu já ouvi. Eles falaram, você tem que assistir. Então eu conheci a música antes de assistir o filme. Acho que muita gente está passando por isso, viu? Inclusive eu também. Antes de eu assistir ao filme, eu vi a música nas redes sociais, acredito que no Facebook, Instagram, enfim. Uhum. E daí foi daí que eu tive até um dos primeiros contatos com o filme, que apesar de ele ter feito bastante sucesso, eu não cheguei a me inteirar muito sobre ele, então o primeiro contato realmente que eu cheguei a ver visual,
o estilo das músicas foi então com essa canção que tem no filme, que está aí a Uhum. pista então que foi dada pela Escola de Línguas. É isso mesmo. E o filme, então, né, é o Encanto, né? Então, o filme Encanto, por si só, ele tem esse nome Encanto mesmo no inglês. E é muito, muito especial o fato de ter esse nome em língua espanhola mesmo, porque ele é um filme, nós vamos até falar um pouco sobre isso, a gente estava até conversando no backstage, né, Arthur, o quanto ele tem essa carinha de cultura latino-americana. E é muito central a figura da família, né? Eu diria até que a família em si, o papel da família é como se fosse a família protagonista, né? Não é, cada personagem tem um papel muito importante a cumprir, então é como se a família Madrigal fosse a protagonista, não cada membro da família fosse um personagem distinto, porque é a interação deles, né? É a forma com que eles lidam um com o outro que faz a diferença, né? Então eu acho muito interessante essa questão que eles colocaram a família como o centro mesmo do filme. Outros filmes da Disney também têm essa pegada, mas foi a primeira vez que uma família acho que fez tanto sucesso num filme. Sim, sim. E até pelo que eu pesquisei a respeito do filme, sobre a produção dele, alguns executivos da Disney, eles tinham um pouco de receio de esse tanto de personagens serem devidamente introduzidos no filme, terem algum tipo de desenvolvimento para que se sustentasse, né? Então, até uma Sim, das ideias primárias ali que teve para a realização do filme foi a primeira música, né? Nos primeiros minutos, logo já apresentar cada um dos membros da família, né? Mostrando cada um com porque cada membro da família, né, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, sim, tem uma espécie de poder, né, digamos assim, ele já um apresenta dom isso, especial, né? Uhum. exatamente, apresenta isso, apresenta a personalidade, ser filho de quem, neto de quem, casado com quem, enfim, já é uma apresentação bem extensa aí, e é uma proposta bem não digo radical, né, mas um tanto quanto ousada, né, tanto nessa questão de manter o título em espanhol, ter essa questão da família e ter também outras questões aí que a gente vai falar que são relacionadas à cultura latino-americana, né, professora? Com certeza, com certeza. E o título da primeira música é Family Madrigal, né? E a primeira linha da música é essa: Welcome to the Family Madrigal, né? Então, como boas famílias latino-americanas, existe essa coisa da preservação do sobrenome, né? Então, eles são chamados de os madrigais justamente por causa dessa cultura, né? Dessa questão cultural. E como o Arthur falou, é uma família muito grande, são muitos personagens e realmente essa primeira música ela já tem um impacto, né, muito grande em quem está assistindo, porque você assiste, você ouve a primeira música e você já conhece todos os personagens, né? Então você já fica tipo, uau, né? Gostei mais desse, gostei mais daquele, né? Eu acho fantástico. E uma coisa que eu acho bem legal de falar sobre isso, Arthur, não sei se você sabe, mas a música Welcome to the Family Madrigal foi inspirado na abertura da Bela e a Fera. Como eles fizeram aquela música da abertura da Bela e a Fera, a Bela sendo apresentada como a estranha, aquela, né, que não se encaixava no vilarejo, ela era toda diferente, eles pegaram a inspiração daquela música, então eles fizeram essa inspirada naquela introdução que eles fizeram da Bela no filme A Bela e a Fera ali no começo dos anos 90. Eu não tinha não sabia dessa questão, professora. Na Né? verdade, até não chego a me lembrar muito também da apresentação da Bela e Fera, já tem um tempinho que eu vi, Uhum. mas vou até procurar depois para ver essa comparação, ver como foi feito, porque é bem interessante mesmo essa questão. Com certeza. Então, falando um pouquinho mais, né, Arthur, sobre essa questão então dos simbolismos que tem, né, no filme, porque o filme realmente ele se baseia muito em simbolismos, né? A primeira coisa que a gente já até deu um spoilerzinho aí é a questão dela ser based on Latin American cultures, né? Apesar do filme retratar uma família colombiana, existem muitas menções à cultura latino-americana em geral. Então a gente tem muitas referências até que combinam ou se encaixam no perfil das coisas que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, nós temos o papel da matriarch, do head of the family, então aquela que é a matriarca, né, aquela que é a chefe da família. E eu, pessoalmente, Arthur, eu vivi isso por muito tempo, né? A minha avó já não é mais viva, mas por muito tempo a minha avó era a matriarca. Era na casa dela que todo mundo ia, era na casa dela que os almoços de domingo eram. Então, assim, eu vivi isso, sabe? Quando o filme passou, eu comecei a me sentir muito nesse lugar comum, assim, assim, não, isso é muito parecido com a minha família, né? Sim, comigo também é a mesma coisa. Apesar de a minha família não ser muito extensa,
era na figura da avó, ainda é, na verdade, que há essa convergência aí de todo mundo, seja para comemorar alguma coisa, fazer um churrasco, isso para conversar, enfim, é o centro dos encontros da família mesmo. Isso mesmo. E ela realmente toma o papel de matriarca, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, a Abuela Madrigal, no caso a Alma, ela é, né, realmente esse papel de matriarca. E aí esse filme tem um simbolismo muito interessante entre aquilo que é ideal e aquilo que é real, né? Entre o que é ideal e aquilo que é real. É bem importante a gente falar isso, né, Arthur, por causa justamente desses dons, desses milagres que eles chamam, né? Porque eles condizem, na verdade, com essa ideia do que é ideal e do que é real, ou seja, o que cada um dos personagens espera ou deseja fazer com o que eles realmente podem, o que eles realmente deveriam fazer, né? Sim, até boa parte do mote do filme se baseia nisso, né, de ter Sim. esse contraste da capacidade mesmo, até não relacionada a algum dom, né, como é no caso da protagonista, né, Da Miana, uhum. isso, é que ela não chega a ter um dom por si, mas que ela busca algum tipo de, não sei se utilidade é a palavra certa, mas algo que possa realmente contribuir para a família, né, daí É isso que quase acaba uma. guiando o filme. Eu ia falar quase uma busca por pertencimento, né? Ela quer ser como a família, ela Sim, também quer ter né, um dom especial. exatamente. E isso é interessante, porque apesar do pessoal pensar ali, alguém que não assistiu talvez pensar, nossa, é um spoiler, gente, não é um spoiler. Ela mesma conta já na primeira música. Então, na primeira música a gente já descobre que ela, infelizmente, não tem um dom como os demais da família dela, né? Então, a gente sabe e sente muito por ela, porque eu fico muito sentido. Então, falando um pouco mais sobre, né, o simbolismo, é muito interessante que, como a gente falou, a Pixar e a Disney, eles têm um trabalho muito grande de investigação e de exploração mesmo, antes até de fazer, de começar a planejar o filme em si, de começar a animação. Então, o que acontece, né? Nessa primeira música, logo na abertura, a protagonista vai cantando sobre cada membro da família e vai falando um pouco. Mas a ideia do simbolismo vai além do que está na letra da música, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a tia Pepa. Vejam que a palavra tia foi mantida em espanhol, então isso também é característico da cultura latino-americana. E também dos latinos que vivem, né, nas comunidades americanas, por exemplo. Então, é bem característico. E daí nós temos aqui, então, My tia Pepa, her mood affects the weather. When she's unhappy, well, the temperature gets weird. Então, a tia Pepa, o dom dela é mudar o tempo, né? Ela toma conta do tempo. E é muito engraçado que ela fica furiosa, começa a trovejar, né? Ela fica triste e começa a chover. Então, ela tem esse simbolismo. Mas esse simbolismo da tia Pepa se completa com a roupa dela e a cor, né? Então, a cor, o vermelho, o amarelo da roupa dela, simbolizando ali o sol, né? Bem brilhoso. E vejam que tem esses babados, né, redondos que também lembram o sol, e os brincos dela que também tem esse formato de estrela, né? Então, ela tem a construção da Pepa como personagem, né? A roupa e os brincos, eles caracterizam o dom dela. Sim, até como você falou, dessa questão de ser engraçado, que cada um desses dons nos personagens, eles também são usados para alívio cômico, né, durante o filme. Com Então eles certeza. acabam tendo, além dessa curiosidade, além dessa questão de movimentar a trama em si, também deixam esse alívio aí durante a progressão do filme. E claro, né, tendo Sim, toda essa preocupação com a caracterização deles, né, é, desde o cabelo, o vestuário, os acessórios que utilizam, que já deixam, mesmo que inconscientemente, o espectador antenado a isso. com certeza. E isso acontece com vários personagens, né? Então, é a mãe da protagonista, então é a Julieta, né? E ela fala: That's my mom, Julieta. Here's her deal. The truth is, she can heal you with a meal. Então, a Julieta, para mim, ela é uma figura muito marcante, porque para mim, assim, é muito parecido com a minha avó. A minha avó era o tipo de pessoa que fazia comida sempre que a gente estava mal. Tava mal, tava com dor de estômago, fazia um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila. Não estava me sentindo muito bem, não estava conseguindo comer, ela fazia uma sopinha de feijão ou uma farofinha de arroz. Então, para mim, assim, o simbolismo da Julieta me lembrou muito da minha avó, sabe? E aí, né, a Julieta tem isso, ela heal with a meal, né? Ela cura
com alimentos, com comidas, né? E daí a Mirabel canta, né? Her recipes are remedies for real. If you're impressed, imagine how I feel, né? Então as receitas dela são remédios de verdade. E se você está impressionado, imagine como eu me sinto, né? E uma das coisas que eu acho fantástica é que a Julieta, ela sempre tá com ervas na mão, o que é fantástico, porque isso é muito expressivo da cultura latino-americana, né, Arthur? Esse cultivo de ervas, ervas medicinais, fazer chá, fazer compressa, né? E a roupa dela também é verde e tem ali os desenhinhos das ervas, né? Das folhinhas junto. Sim. É toda essa preocupação, né, que a gente falou no início do programa, que a produção teve em realmente pesquisar, em projetar e depois produzir essa representação da cultura latino-americana, mais especificamente a colombiana, né, mas como você bem falou, representa um pouquinho de um todo, né, dessa união que tem na América Latina. Com E até certeza. durante a produção, realmente teve, os diretores, roteiristas chegaram a vir aqui para a América Latina, passaram um tempo na Colômbia, depois teria mais uma segunda excursão do pessoal do departamento de animação que viria para a Colômbia, mas acabou que coincidiu com a pandemia, não puderam Uhum. vir, mas fizeram um tour virtual pela Colômbia com suporte de pessoas que eram de lá, conseguiram, realmente teve uma pesquisa bem empenhada para ter essa representação, né? Então isso já Com mostra certeza. também não chega a ser um diferencial, né? Porque, como a gente bem falou, a Disney, a Pixar, ela tem desde sempre essa preocupação, mas que é um elemento muito é, significativo para o filme, né? Ter toda essa Com atenção certeza. concentrada nele. Com certeza. E esse simbolismo aparece também, né, nas irmãs da protagonista. Então a gente tem a Isabela e a Luísa. E eu acho muito legal que a própria protagonista ela deixa muito claro que ela não se dá bem com a Isabela, porque a Isabela é a Golden Child, é aquela menina perfeita, né? E então ela fala one strong, one graceful, né? Então, one strong, uma forte, one graceful, uma graciosa. Perfect in every way, grows a flower, the town goes wild, né? A Isabela, o poder dela é fazer as coisas florirem, né? Fazer nascer plantas. Então, pode perceber que a roupa dela mesmo já tem ali os botões de flor, é muito delicado, até a pose dela é delicada, né? E a Luísa, ela é forte, né? O dom dela é ser forte, conseguir fazer, levantar as coisas. Tanto é que ela aparece levantando uma igreja inteira, carregando 10 burrinhos empilhados, né? Então, é muito legal. E uma coisa que acho que muita gente não repare, não sei se você reparou, Arthur, dá para ver o símbolo da Luísa na roupa dela também. No barrado da saia dela, a gente consegue reparar que tem pequenos halteres para representar a força dela. Né? Então, muita gente deixa esse detalhezinho passar, mas tem um simbolismo na roupa dela também. Uhum. Esse daí eu deixei passar, agora que eu fui ver também, realmente, né? Tá bem desenhadinho ali os halteres na barra da saia dela. E antes de a gente É. prosseguir, professora, eu quero cumprimentar o pessoal que está nos assistindo aqui. Nós temos a participação da Ingrid Freitas, foi a primeira a comentar, ela até destacou isso. A professora Teca, também da Escola de Línguas. A própria conta da Escola de Línguas aqui nos dando suporte nos comentários. Temos também a participação do Rafael Feitosa Campanhar. A Beatriz Cruz, que diz até que não assistiu ao filme, que ficou curiosa com a nossa apresentação sobre ele. Essa é minha Grazi mãe, Almeida. Arthur. Ah, é sua mãe? É a minha E olha mãe. só, a gente falando de família, tendo essa participação, a minha mãe Você também está aqui, viu? Daisy Olha aí. Lopes, deixou uma boa noite para a gente. Participação também do Adair Rocha, Luciane Machado, e a Ingrid falando que chorou horrores com o filme. Então a gente já tem o Eu pessoal que também. conhece, o pessoal que também ficou curioso para assistir ao filme. E sabe, o pessoal se inspira depois para assistir esse filme também. Ah, com certeza. Então, pensando, né, nesses simbolismos, a gente tem, por fim, aqui, né, claro, não vou falar de todos os personagens, porque são muitos, mas eu queria falar um pouquinho sobre a abuela, né? Então, qual é o gift da abuela, né? Qual é o dom da abuela? Bom, ela é head of the family, ela é a chefe da família. E é muito interessante a gente pensar que o nome dela é Alma, né? Então, realmente, alma, no sentido de uma alma, né? Um espírito. E o gift dela, no caso, é cuidar dos dons das outras pessoas. Ela tem essa luz, ela ilumina, ela guia,
né? E ela era casada com o Pedro, né? Lembrando que o nome Pedro, na cultura latino-americana, vem realmente de pedra, de rocha, aquele que é a força, né? Então, olha que significativo o nome do casal ser Alma e Pedro, né? E é muito interessante que a música da Abuela durante o filme, ela é todinha em espanhol. É a única música do filme que, independente de qual língua esse filme foi traduzido, foi dublado, essa música é a única em espanhol. E aí vem a curiosidade, né? O Lin-Manuel Miranda, que é quem escreveu as músicas, que também é maravilhoso em termos de musical, né? Tendo escrito Hamilton e In the Heights, por exemplo, ele escolheu escrever em espanhol porque ele falou que ele escrevia a música em inglês e ele não conseguia dar conta de transmitir todos os sentimentos. E aí ele fala que escrever em espanhol, ele voltou às raízes dele e foi assim que ele sentiu, não, em espanhol condiz com o que eu quero dizer, né? Então a música da Abuela, ela é a única que é em espanhol por completo durante o filme, né? Sim. E foi, acredito que até premiado no Oscar também, não foi, professora? Ou, não, perdão, concorreu ao Oscar? Concorreu, mas não, De, não ganhou, né? concorreu como melhor canção, uma canção muito bonita mesmo, preservando essa questão da linguagem, né, em espanhol, e também a própria sequência toda, né, que consegue sintetizar muito bem os eventos anteriores ao filme, toda essa questão do estabelecimento da família e da própria criação da casa, né, da casita, como é Da chamado durante o casita. filme. Isso mesmo. E essa música, ela tem a ver com essa ideia das borboletas, né? Então, o nome da música é Dos Oruguitas. Para quem não sabe, oruguitas são lagartinhas, né? Uma forma de se dizer lagarta. E a ideia da música começa com as lagartinhas se desenvolvendo e as lagartinhas entrando no casulo para, enfim, virarem borboletas, né? Tanto é que ela começa falando dos oruguitas e depois, no final da música, ele já fala dos mariposas, né? Que são as borboletinhas. E o simbolismo do filme, realmente, de modo geral, é uma borboleta, né? A gente pode ver que a roupa da protagonista, por exemplo, tem muitas borboletas, e a ideia é essa, né? Borboleta é o símbolo clássico, a gente poderia dizer, da transformação, né? Então, não, acho que não poderia ser outro símbolo se não fossem as borboletas, né, Arthur? Sim. E até no momento crucial do filme, né, o principal momento do filme, tem a presença de uma borboleta, né? Aí sim a gente não pode falar muito aprofundadamente, porque seria um spoiler, mas é realmente o que sela ali uma grande questão do filme, né? Representada visualmente Com por uma certeza. borboleta mesmo. Por uma borboleta, exatamente. E esse simbolismo da borboleta, ele não é só, claro, comum à cultura latino-americana, mas ele é muito presente na literatura, né, latino-americana. Então, a borboleta tem um simbolismo muito forte para nós. E quando eu digo nós brasileiros também, porque a gente usa muito a borboleta como esse símbolo, né? E como a gente falou, o filme em geral trata muito de questões familiares. Então, por exemplo, né, a gente tem a Isabela, que ela é perfeita, ela é maravilhosa, a irmã dela tá sempre com inveja dela, porque ela acha que a irmã se acha demais, não sei o quê. Só que a gente descobre no decorrer do filme que a Isabela ela tá cansada de ser perfeita, que ela nunca pode errar, que ela nunca pode sair da linha. E é no momento que ela sai da linha, que a gente tem essa imagem que ela tá com o vestido todo sujo e colorido, que ela descobre que ela consegue criar outras coisas que não são apenas as flores bonitas, né? Então ela consegue criar cactos, consegue criar vinhas, consegue criar até um jacarandá. E é muito interessante esse simbolismo também, que mostra como ela começa a ter mais autoconfiança e se conhecer melhor, né, Arthur? Eu acho muito importante esse aspecto, né? Sim, e é até trabalhado nos demais personagens, né? Que a gente vai vendo que cada um tem um dom, mas que esse dom também é um fardo, né? Porque acaba que tem toda uma Exatamente. cobrança, principalmente da abuela, né? Da Mas também abuela. da própria cidade, né? Que se estabelece em torno ali da família, que depende muito desses dons e do que os membros da família fazem, e cada um então tem um conflito dentro de si que é relacionado tanto à família quanto a esse dom que também passa, né, de geração em geração, então tendo essa muito bem trabalhada essa temática. Com certeza. E outra personagem que eu gosto, que tem uma relação muito bonitinha também com a nossa protagonista, né, é o Antônio. O Antônio, ele é o menorzinho, ele é o mais novo da família, e logo no começo do filme ele tá para receber o dom dele. E é um dom que eu diria que eu até sinto um pouquinho de inveja, né, porque ele consegue se comunicar com os animais.
E aí é muito interessante que logo no começo do filme, o Antônio, quando ele vai receber o dom dele, ele tá sozinho, todo mundo do vilarejo tá olhando para ele tem que subir a escada, e a nossa protagonista, que não tem um dom, né, é quem acompanha ele, ele estende a mão para ela, e assim, existe uma questão de que foi a primeira vez que alguém pediu ajuda para ela, porque ela é a única que não tem dom, né? Tá todo mundo sempre pedindo ajuda para os outros membros da família, por ela não ter dom nenhum, ela nunca é chamada, ninguém pede ajuda para ela, né? Então, quando o Antônio vira para ela e pede ajuda, é muito bonitinho, né? Eu acho bem Sim. significativo. Sim, com certeza. Além de ter, né, a questão de que a cada membro da família que recebe um dom há uma cerimônia toda, e a anterior, que tinha sido exatamente da Mirabel, foi a primeira vez que o dom não foi passado, né? Então tem toda essa pressão também em cima do Antônio, essa questão de confiança, e dele confiar justamente nela, né, que não tem o dom, por assim dizer. Com certeza. E aí, assim, sem spoilers, vamos falar sobre o Bruno. We don't talk about Bruno, but we talk. O Bruno, então, é um personagem bem enigmático, ele tem um papel muito importante, né? Mas a gente não vai dar muitos spoilers sobre ele, nós vamos apenas dizer que o Bruno, ele era para ser o antagonista da história, né? Ele era para ser aquela pessoa que tá ali para realmente para fazer o papel do mal, digamos assim, mas ele acaba não sendo, né? E o papel dele assim é muito interessante, é muito importante na história. O que eu acho legal do Bruno é só falar quanto ele é supersticioso, porque o dom dele é de ver o futuro. Então ele é muito supersticioso. Então ele está sempre batendo na madeira, e isso também, né, Arthur, é bem característico da cultura latino-americana novamente. Então ele bate na madeira, ele joga sal. Quando as pessoas estão dentro do cômodo dele e ele não gosta, ele pega a vassoura e vira ela de ponta cabeça para as pessoas irem embora. Então, quantas dessas superstições a gente não conhece que a nossa própria família falava, né? Eu lembro da minha avó falando certas coisas. É, sim, é bem essa. Como a gente vai apontando desde o início, né? A questão presente aí nas culturas de forma geral aqui da América Latina, né? Com certeza. E, né, o Bruno, então, ele é realmente. A Ingrid até falou ali no chat, né, que ele é injustiçado, concordo, mas, né, vamos deixar para quem quiser entender um pouco mais sobre o Bruno ver ali mais para frente. Agora, não vou dar mais spoilers que isso, né? E por fim, até para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, sobre a casita. Né? Então, a casita ela é a representação dos valores familiares da família Madrigal, e ela também tem um papel assim de apoio, vamos dizer assim. Não sei se você sabia, Bruno, mas a casita era para ser a antagonista do filme. Sim, eu cheguei a ver nas notas de produção que na pesquisa sobre o filme, eles realmente mudaram, né? Isso para simbolizar, né? Acredito que eu não cheguei a ver uma justificativa para que fosse mudado esse conceito, mas a casa ela se complementa muito bem, né? Como um próprio membro da família, né? Além Com de ser um membro, certeza. ser aquele centro todo, né? Que cria todo um povoado ao redor dela e simboliza também muito bem o que cada membro da família sente, o que cada membro da família tem como dom, o que cada membro da família Sim, aspira. Então é um personagem realmente muito importante, né? sim. E se a gente olhar, por exemplo, essa imagem da casita, muita coisa fica clara. Por exemplo, aquela janela cor-de-rosa ali, cheia de florzinha, a gente consegue identificar. É a Isabela, né? A gente já falou sobre ela antes. Então, a gente tem as torrezinhas, a torre mais alta, o quarto da abuela sempre vigiante, né? Com aquela janelinha bem no meio. Então, todos eles se parecem muito, né? E em relação à casita ser antagonista, Arthur, pelo que eu li, os executivos decidiram mudar porque a casinha ia disputar com a Mirabel a atenção da abuela. Essa era a ideia deles. Com a pandemia, eles decidiram mudar e fazer a casita ser um lugar acolhedor, porque eles queriam que as pessoas sentissem o conforto quando eles assistissem. Então, eu acho que foi uma mudança muito inteligente por parte da Disney, né, em fazer isso. É, com certeza. E até mesmo por questão de narrativa, né? Um filme que tem 1h30, então ter essa disputa de foco, né, entre os personagens até acabaria implicando no ritmo do filme, né? Então foi uma mudança aí muito bem-vinda, né? Que acabou funcionando muito bem no final. Com certeza. E uma coisa que é bem interessante da gente mencionar é que esse filme ele é atemporal, né? Não tem nada dele que indique quando ele aconteceu, nem nada. O que a gente tem é que a gente não vê muita tecnologia.
Isso é bem claro, né? Se a gente vê bastante desse simbolismo de cidade do interior, de cidade pequena, a gente pode até ver as montanhas ali e tudo, mas é muito interessante eles terem esse filme que é realmente atemporal. Você não tem uma marcação de tempo, você não tem uma definição, e o fato dele ser assim faz com que ele seja ainda mais querido pelo público dele, né? Sim, com certeza. E toda essa ambientação, né, tudo isso que a gente falou também remete muito a, não exatamente o movimento, mas algumas características que são características literárias que são próprias da América Latina, né, como o realismo fantástico, que, né, teve o seu auge ali nas décadas de 60, 70, especialmente na Colômbia também, novamente, com o Gabriel Uhum. Garcia Marques, que tem a sua maior obra, que é Os 100 Anos de Solidão, da qual quem assistir ao filme e quem ler, e ler o livro também vai ver muitas semelhanças ali entre essas duas obras, né? E o Muitas próprio, pontes. sim, e o próprio Cenas de Solidão, ele tem uma questão toda atemporal, uma questão de não ter uma localidade específica, né, apesar de ser realmente na Colômbia, mas todas aquelas questões que ele trata trazem muito da cultura latino-americana como um todo, né? Então é bem Com importante certeza. isso, uma fonte bem que foi realmente inspiradora, né, para o filme. Com certeza. E assim, Arthur, para eu encerrar a minha fala, eu digo o seguinte: eu assisto esse filme, assisti 2 vezes o filme e eu chorei nas duas, porque para mim é impossível não chorar. Né? Primeiro que eu realmente coloquei no filme muito dessa construção familiar que eu trago com a família, né, por parte de mãe. Então, eu me identifico muito com o filme, né? Como eu falei, eu lembro muito da minha avó. Então, assim, quem for assistir, recomendo, pega um lencinho e se prepara, porque tem algumas partes que tocam no coração, viu? É, realmente. É até uma questão parecida com outro filme da Disney anterior, da Pixar, na verdade, que é o Coco, né? Com Que certeza. trata também de muitas questões, né, da cultura latino-americana, mais especificamente do México, e traz questões de família, de avó, enfim, isso fica para para outro episódio aí, talvez, do MGM, mas, né, tem todas essas pontes aí que a gente pode ver entre diferentes obras, né, que chegaram a inspirar o filme e que conversam com ela. Até há boatos, né, Arthur, de que a Pixar, eu acho que assim, começou com uma piada, hoje em dia já é um boato, de que a Pixar está se dedicando a fazer os filmes para as crianças que cresceram, né? Porque se a gente pensar lá com o Divertidamente, que assim, as crianças mais, né, as menorzinhas, as crianças menores já não entendem direito, mas eu, adulta, fui assistir, né, o Divertidamente, quando o Bim Bom some, eu choro. Né? Aí eu fui assistir o Coco, mesma coisa, né? Quando a abuela também lá, ela não consegue lembrar, ela tem Alzheimer, eu choro. Né? E a gente teve ali o Soul, que veio depois, né? Que veio entre os dois. O Soul também trabalha muito com essa questão de espiritualidade, de morte, também é fantástico. Então, assim, eles realmente estão fazendo uns filmes que, por mais que são animação, eles estão se dedicando a um público mais velho, né? Então, assim, eles estão realmente fazendo um agrado para as crianças que cresceram com a Pixar, né? Então, aqueles que choraram lá no Toy Story, achando que todo mundo ia queimar quando eles seguram todas as mãozinhas um do outro, esse público cresceu e agora está chorando aqui com os filmes, né, que fazem a gente refletir aos 30 anos. É, com certeza. Serve de reflexão para quem é mais velho e serve de entretenimento para quem é mais novo, né? Então, Com agrada a todo certeza, mundo, né? São estratégias muito bem apostadas. com certeza. Então, professora, seria isso, né, que a gente teria a falar hoje sobre o filme. Já Isso estamos aí, já mesmo. passamos um pouquinho do tempo. Quero agradecer a sua participação aqui, por ter comentado sobre o filme, por ter apresentado ele. Inclusive, foi a partir da sua recomendação que eu fui atrás dele, para a gente poder apresentar o programa. É, E, né, toda essa a explicação que você deu, muito construtivo, o pessoal aqui no chat adorou. Agradeço também ao pessoal que participou aqui conosco, o pessoal que ainda vai participar, que ainda vai assistir ao programa. E, né, nossa dica aí seja assista ao filme, veja Com certeza. todas as relações que a gente apontou aqui, né, deixe seu comentário aqui que você achou sobre o filme, como o pessoal aqui comentou. Então, seria isso no MGM de hoje, né, professora? Com certeza. Muito obrigada, Turi. Muito obrigada para todo mundo que participou com a gente hoje, né? Tá bom, então. Então, a gente encerra aqui o MGM de hoje. A gente se encontra no próximo mês aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.